É convidado nestes 24 horas o comentador RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, boa noite. Uma audição, neste caso duas audições, num trabalho da Assembleia da República que é já extenso e que, à distância, incomoda o Primeiro-Ministro e também o Presidente da República. Incomoda em certo aspecto, incomoda relativamente àquilo que será a responsabilidade deles na proteção, sobretudo dos pequenos acionistas, aqueles que acabaram por ser fortemente prejudicados pelo colapso do BES e sobre os quais, de resto, Ricardo Salgado manteve uma enorme frieza, quase que ignorando aquilo que terá sido o problema gravíssimo que colocou a muitos deles, mas de alguma forma também os protegeu. Protegeu-os politicamente, dizendo que sempre que batia à porta do poder político, fosse ele Cavaco Silva, Presidente da República, o Primeiro-Ministro ou até o Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, que a resposta era sempre a mesma, isto é, a indisponibilidade para ajudar o BES numa altura crítica em que, como esclareceu Ricardo Salgado, aquilo que era procurado não era sequer uma participação estatal no banco, era pura e simplesmente um empréstimo transitório por 5 anos de cerca de 2,5 mil milhões de euros, o que teria permitido uma injeção de dinheiro suficiente para evitar aquilo que seria esse tal colapso do BES, porque, como disse Ricardo Salgado, ao contrário de outros bancos internacionais, como o caso do Lehman, o BES não faliu, o BES foi obrigado a desaparecer. Salgado apontou em várias direções. Quer-te parecer que houve aqui alguma estratégia de vitimização previamente estudada ou é um homem que aparentemente acredita que toda a responsabilidade terá estado na mão de terceiros? Acho que foram as duas coisas, Sandra. Por um lado, Ricardo Salgado apareceu altamente preparado para esta audição, muito bem assessorado, com um discurso que se percebeu foi tratado, ensaiado ao longo de meses, e por outro lado também com o objetivo nítido de criar uma narrativa para aquilo que aconteceu, que claramente não coincide nem com as versões de outros protagonistas, como de resto se viu mais tarde com Ricciardi, nem sequer com os documentos que têm vindo a ser apresentados, em particular pelo Governador do Banco de Portugal. Há ali algumas leituras da realidade que não coincidem com aquilo que nós conhecemos, desde logo dois aspectos em particular. Um, relativamente àquilo que era a sua permanência à frente do Banco Espírito Santo, em que o Governador do Banco de Portugal apresenta documentos em que foi sugerido de forma muito veemente que Ricardo Salgado cedesse o seu lugar. Ricardo Salgado veio dizer que bastava que o Governador do Banco de Portugal desse um sinal para ele sair de cena. Em segundo lugar, relativamente àquilo que era o rumo a tomar depois da sua saída, com Ricardo Salgado hoje a dizer que teve do Governador do Banco de Portugal carta verde para escolher quem muito bem entendesse e com o Governador do Banco de Portugal a mostrar documentos em que negava a idoneidade à figura, Moraes Pires, à figura que Ricardo Salgado estava a propor para lhe suceder na liderança do BES. E, portanto, isto mostra como Ricardo Salgado apareceu nestas audições com uma versão que muito provavelmente começará agora a desmoronar-se à medida que a investigação avançar. Quer parecer que uma comissão parlamentar será suficiente para apurar eventuais responsabilidades no colapso do BES? Não, eu penso que não. De resto, o Ricardo Salgado deixou muito claro que a sua defesa vai ter que ser feita nos tribunais, como também me pareceu muito claro que os deputados não estão suficientemente preparados para ir ao fundo daquilo que é o verdadeiro problema por detrás do colapso do BES, que são, por um lado, o buraco financeiro de 1.000 milhões de euros no BESI e, por outro lado, o rumo que terá sido dado aos 4.000 milhões de euros no BESA, no Banco Espírito Santo Angola. Só quando percebermos exatamente o que aí aconteceu é que poderemos ter a noção daquilo que serão até as responsabilidades factuais, legais, de Ricardo Salgado e de outros elementos, nomeadamente e muito em particular o contabilista que no fundo terá sido cúmplice de todo este processo e que de resto já teve várias versões que se contradisseram acerca daquilo que é também a validação que terá sido dada por Ricardo Salgado a tudo isso. Ora, parece-me que não poderá ser nestes inquéritos parlamentares que se chegará ao cerne dessa matéria. Isso terá que ocorrer com uma investigação do Ministério Público e depois, posteriormente, com julgamento em tribunais. Ricardo, muito rapidamente para terminarmos, referiste também o BESA. Pode esta investigação beliscar ainda mais as relações de Portugal com Angola?
Sim, e de resto o Ricardo Salgado deu aqui uma alfinetada que pode vir a ser complicada para o governo português, dizendo tratar-se de uma ofensa diplomática o facto de ter colocado as ações do BESA agora no banco mau, isto é, considerando lixo tóxico. E ao dizer que era uma enorme ofensa diplomática, basicamente Ricardo Salgado está a dar espaço para que o governo angolano possa agora colocar em xeque aquilo que é a posição do governo português no que diz respeito ao rumo que o BES tomou nos últimos meses. Ricardo, obrigada e boa noite. Obrigado, boa noite.